Eu comprei a minha bebê reborn depois de um anúncio que apareceu enquanto eu rolava o feed à noite, já que eu não conseguia mesmo dormir. Ela era tão linda, tão perfeita, que parecia até respirar. Naquela época fazia poucos meses que eu tinha perdido a minha filha ainda na gestação, com quase 7 meses de gravidez. E ninguém parecia saber muito bem como lidar com aquilo e nem eu sabia. Era, na verdade, só uma boneca, uma peça de coleção, mas eu vestia uma roupinha, eu dei um nome, eu montei um bercinho lá no canto do meu quarto. E no começo eu dizia para mim mesma que era só uma maneira, uma forma de honrar então a memória, um ritual de cuidado. Mas então, com o tempo, aquilo foi virando uma rotina e a rotina se tornou o meu refúgio. E eu comecei então a evitar encontros, eu parei então de sair, eu me sentia esgotada, sabe? Só de pensar em ter que explicar o que eu estava sentindo para as outras pessoas. E a boneca que não falava me trazia um alívio. Eu sempre soube que não era real, mas eu me agarrei como uma maneira de não afundar completamente. E só depois de um tempo, na verdade de 2 anos, quase 2 anos, quando eu consegui engravidar novamente, que eu entendi o quanto que eu tinha usado aquela boneca para preencher um vazio que era da minha alma. Só quando eu me vi gerando uma vida novamente, que eu percebi o quanto que eu tinha me afastado de tudo e de todos que estavam ao meu redor, tentando, na verdade, me proteger daquela dor de ter perdido o meu bebê. Nos últimos dias, uma nova onda tomou conta das nossas redes sociais. Os bebês reborn, bonecas que são ultra realistas, feitas com uma riqueza de detalhes que imitam os traços físicos de bebês que são reais. Mas não é de hoje que esses bebês existem. A primeira boneca reborn conhecida foi criada em 1999 por uma artista alemã, como uma maneira de consolar um amigo que havia perdido a sua filha recém-nascida. E assim como aquele primeiro bebê reborn, muitos outros surgiram como substitutos emocionais simbólicos, temporários, para elaboração de alguns processos psicológicos. Existem relatos de mulheres que recorreram aos bebês reborn como um processo, como parte de um processo de luto após perdas gestacionais ou infantis, e também existem casos de pessoas para quem esses bonecos funcionaram como um meio de enfrentar a solidão, a depressão ou mesmo a ansiedade. Alguns profissionais da área de saúde, eles apontam que esses bebês, eles eram uma estratégia inconsciente numa autorregulação emocional, porque o ritual de cuidar, de interagir, de costurar uma roupa, de trocar essa roupa na boneca, oferecia então uma distração, uma sensação de rotina, de companhia, de pertencimento, de utilidade, em um momento que não se sentiam capazes de abraçar responsabilidades maiores e que exigiriam, portanto, mais do que aquelas pessoas estavam prontas a dar. Mas a verdade é que para a maioria absoluta das pessoas que compram um bebê reborn, elas o fazem motivadas pelo aspecto artístico e estético, aquilo que nós chamamos de colecionismo e que funciona como um passatempo, exatamente como acontece com quem coleciona figurinhas de jogadores de futebol, exatamente como acontece com aqueles que fazem coleções de carrinhos, automóveis, miniaturas, gibis, LPs, de plantinhas. E até aí, pessoal, está tudo bem. Porque as coleções elas funcionam como uma forma de controle, de organização, de prazer em criar um universo pessoal em torno de um objeto que representa algo significativo para a pessoa. No entanto, nos últimos tempos, nós vivemos de mídia. Assistimos então vários influenciadores adotando seus bebês reborn e os apresentando à sociedade. E para muito deles, a adoção de bebês reborns está mais relacionada à busca por um engajamento digital do que à necessidade terapêutica ou então a um passatempo divertido. E assim, o que antes era nicho de colecionadores e muitas vezes usados até como recurso de tratamento por alguns profissionais, virou um grande espetáculo. E isso viralizou. E no mundo onde muitos enxergam nessas situações uma chance de lucrar ou de jogar os holofotes sobre si, não surpreende quando o teatro ganha novos adereços e outros personagens. Maternidade reborn, creche reborn, babá
reborn e até político reborn. Isso mesmo, político reborn capaz então de escrever projetos de leis que são tão irrelevantes quanto a febre simulada em uma boneca levada ao hospital. E assim, o espetáculo vai ganhando força, impulsionado pelo algoritmo, claro, que nos ajuda a dar audiência ao tema e a comprar ingresso então para essa exibição. E esse show, para quem não sabe, tem um nome: psicologização performática, a vida emocional se tornando um grande palco. E não para ser compreendida, mas para ser curtida, seguida e compartilhada, esvaziando dessa forma o sentido do que é nascer, do que é perder, do que é amar, do que é sofrer. Agora foca aqui em mim, porque eu quero dar um alerta que é muito importante. Esquecendo por um instante esses casos que se destacam pela atitude teatralizada de pessoas que gozam de total entendimento sobre os seus atos e que são capazes de premeditar e até ensaiar as suas ações para ganhar esse destaque da mídia, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, apesar dos bebês reborn terem sido e ainda serem usados como estratégia terapêutica, nem todo uso é terapêutico e nem todo vínculo é saudável. Nos casos, como do caso clínico que eu apresentei, que eu contei, em que o bebê reborn substituiu parcial ou completamente a vida real, quando ele impede a construção de relações humanas, quando ele reforça uma recusa em lidar com perdas reais, ou quando então há confusão entre realidade e fantasia, é preciso atenção e assistência profissional urgente. Ok? Porque no fim, pessoal, essa onda dos bebês reborn nos convida a refletir sobre os modos contemporâneos de lidar com o afeto, com a solidão, com a perda e com os nossos papéis sociais. Longe de ser um fenômeno meramente curioso, os bebês reborn são, na verdade, um sintoma e um espelho. E como todo espelho, eles não explicam tudo, mas eles refletem os traços da nossa sociedade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, salve e divulgue essas informações. Vamos juntos compartilhar conhecimento pelo nosso país. Mentaliza, Brasil!